sou o professor Samuel, estou à frente da coordenação de integração escola, empresa e comunidade, e nós vamos estar falando um pouco sobre o nosso processo, como se dá o processo em relação aos estágios ou ao TCC. Então vamos lá. O estágio, falando um pouquinho aí, conforme o projeto pedagógico dos cursos subsequentes em relação ao ensino médio, o estágio consiste numa prática profissional metódica com vistas à construção de experiências específicas na formação desse cursista, vinculando de forma direta ao mundo de trabalho. Então, por isso que o nosso estágio é essencial para que nós possamos prosseguir aí nesse processo de formação dos nossos cursistas. E então, ele é definido, por mais que o curso é na modalidade EAD, o estágio é na modalidade presencial, o aluno precisa ir lá e estar presente em uma empresa, ele é obrigatório e contempla no mínimo 200 horas de estágios, essa duração. Então, como a Vivi acabou de falar, é um dos requisitos para a obtenção da diplomação dos nossos alunos, é a conclusão do estágio. Então, é muito importante passar essas orientações para os alunos, para que eles possam não falar, nós estávamos desavisados, e ele só vai conseguir colar grau e receber o seu diploma após encerrar todo o processo do estágio também. Então deverá, aqui é a nossa regulamento, né, da quarta resolução, a resolução de número 101 de 2014, e que dá todas as normas e instrumentalizações em relação ao estágio. Então, essa regulação, ela prevê algumas situações que são de extrema importância em relação ao processo dos nossos estágios. Então, primeiro prevê a assinatura de um termo de compromisso tripartite, porque são 3 vias. Então é muito importante a gente se atentar nessas 3 vias, porque muitas vezes vem 2 vias, às vezes vem só uma via, então é importante que venha as 3 vias para que o diretor do campus esteja assinando. Então é um termo de 3 partes, uma parte é para o Instituto Federal, que vai ser a pasta do nosso aluno, outra parte para o aluno e outra parte para a empresa. Então por isso é importante ter essa situação das 3 vias acontecerem. Prevê também a orientação através de professores orientadores de áreas específicas de cada curso, e também o supervisor local no local da realização do estágio. Então, no termo, ele já, naquela primeira página do nosso termo, ele já estipula a empresa, e a empresa ela já vai direcionar um supervisor de estágio. Será a pessoa que estará validando esse estágio do nosso aluno. Essa pessoa lá da empresa, ele vai estar assinando as vias, as fichas, os anexos que são de responsabilidade, vai estar assinando a frequência dos alunos, todas essas questões. Tem a parte da avaliação, que é um dos anexos, parte do acompanhamento, e também a apresentação dos instrumentais e dos relatórios. Nós vamos detalhar mais essas partes no decorrer da nossa apresentação. Então, é importante, existem essas 3 partes. Nós, enquanto instituição de ensino, existe a empresa que é concedente, que está autorizando o aluno fazer o estágio lá, e existe o estagiário. Então, existem 3 partes que são interessadas em relação ao estágio. Só lembrando, é importante vocês reforçarem que o estágio é uma forma do aluno praticar aquilo que ele aprende, a teoria que ele aprende em sala de aula, lidando no mercado de trabalho, lidando nas ações, vendo na prática mesmo essa situação. Então, o aluno, o estágio será iniciado quando o aluno concluir a primeira metade do curso, corresponde, né, a 50% do curso,
em relação a todo o seu curso, porque ele já teve uma base, já teve as bases iniciais de cada área do curso que ele está cursando, para estar apto para irem para a empresa já praticarem aquilo que eles estão aprendendo em sala de aula. Iniciando, nós vamos detalhar esse processo de início do estágio, todas as formalizações, e nós estamos trabalhando para otimizar esse processo, para que possamos alcançar uma agilidade maior nesse processo também. Então, com toda a documentação, o aluno foi lá, está tudo ok, ele já cumpriu 50% do curso, ele está regularizado em relação à sua frequência no curso. O aluno deverá se apresentar à empresa, que através da carta de apresentação, que é a carta de encaminhamento, com o termo de compromisso tripartite. E vale a gente ressaltar que esse termo, como nós estamos distante, o aluno vai assinar, vai apresentar o termo lá na empresa, vai colher a assinatura do responsável da empresa e os termos serão encaminhados para coordenação de estágio responsável pelo polo. Então, o aluno deve realizar o estágio cumprindo todo estabelecido no plano de atividades. É importante a gente ressaltar aqui que esse plano de atividades, ele é elaborado pelo estagiário. Não são os coordenadores, não são os tutores. Então, ele que vai elaborar o seu plano de atividades de acordo com aquilo que ele planeja executar lá na empresa. Então, nós, às vezes, há essa questão, quem irá elaborar? Será a coordenação de estágio que estará elaborando? Não, cada estudante, cada estagiário vai elaborar o seu termo, o seu plano de atividades, aquilo que ele vai estar executando lá na empresa. Durante o estágio, durante a realização do estágio, o aluno será supervisionado por um representante designado pela empresa, pelo concedente, que já está estabelecido lá no termo tripartite. O aluno deverá assinar diariamente a folha de frequência, assinando o horário de início e o horário de saída nas dependências da empresa concedente, e o professor orientador, através do AVA, estará à disposição desse aluno, desse estagiário, para as orientações. Então é importante que essa orientação não se deixa para acontecer só lá no final. Então uma recomendação que nós estamos fazendo para os professores orientadores, para fazer esse acompanhamento, solicitar que o aluno envie as fichas preenchidas, o plano de atividade, todas as questões para agilizar o processo, escaneie e envie através do diálogo lá no AVA, para que eles possam fazendo esse acompanhamento e dando as orientações no processo de acompanhamento mesmo do estágio. O aluno fará o relatório de estágio, que deverá ser enviado ao professor orientador através do AVA, para que ele faça a sua devida avaliação. É muito importante isso, porque às vezes nós temos recebido relatórios aqui de alunos que não enviaram para o professor orientador, então ele não pode avaliar, ele não avaliou. Então, às vezes, esse relatório, se ele estiver totalmente fora do padrão, o aluno obterá um conceito inferior à média, então terá que realizar um novo relatório. Então, é importante que haja esse diálogo e que vocês incentivem esse diálogo com os professores orientadores dos alunos, para que eles possam ter um acompanhamento em relação às atividades do aluno. Outra questão o aluno enviou para o professor orientador o relatório, as suas partes, aí o professor orientador vai dar um retorno para o aluno com observações que ele julga e que ele vai estar colocando no relatório. O estagiário fará as correções no relatório, de acordo com as orientações do professor orientador, e devolverá ao professor orientador. Quando o professor orientador falar, tá ok,
pode imprimir e enviar, aí o estagiário ele precisa entregar ao coordenador de polo, juntamente com todas as fichas, os instrumentais do estágio, preenchidos e devidamente assinados. Então é importante que vocês atentem nessas orientações para que venham os documentos devidamente assinados. Às vezes, por uma simples falta de atenção no momento de enviar esse relatório, nós temos recebido o relatório e faltou a assinatura do aluno. Então é importante que vocês acompanhem, vê se o aluno assinou lá na capa, logo após a capa, tem a ficha de avaliação. É importante que esse aluno tenha assinado esse relatório de estágio para ser arquivado com ele assinado, porque senão vai ter que ser devolvido novamente só para colher a assinatura desse aluno, para depois a gente emitir o atestado de conclusão de estágio. Então, detalhando esse processo, então, é feito o levantamento dos alunos aptos do polo, então é enviado o termo tripartite para a empresa. É importante que já tenha, mais para frente a gente vai detalhar como vai funcionar esse processo para as novas turmas. Os termos, o aluno entrega o termo para o coordenador, assinado já, e aí é enviado, ou quando é o TCC, é feito o mesmo processo, justifica e aí é feita a declaração. Os coordenadores estão perguntando se o plano de estágio tem que ser apresentado antes de começar o estágio. O aluno ele precisa fazer, esse plano de estágio ele vai ser apresentado para o supervisor, que é o da empresa concedente. Então ele vai verificar, olha, você vai estar estagiando essas questões, porque ele vai estar verificando, porque ele vai verificar se o aluno realmente está estagiando, está praticando aquelas situações. Então, para o aluno ir para iniciar o estágio lá na empresa, é ideal que ele já tenha o seu plano e leve para que o supervisor da empresa esteja observando o plano dele. A gente lembra que é um plano, às vezes pode ser ajustado no meio do caminho. Então é um plano de atividades que a intenção dele é estagiar aquelas áreas que ele está planejando naquela empresa. Então ele vai estar apresentando lá na empresa juntamente, e só será enviado para nós juntamente com o relatório. É interessante que vocês orientem isso para que não chegue um plano de um aluno aí no outro mês vem uma frequência, depois no outro mês vem outra frequência, para que venha toda a documentação para organizar melhor esse fluxo. Que documentos teremos que apresentar para aceitação do aluno nas empresas? A carta de apresentação, que vai estar enviando, e o termo tripartite, que vai formalizar essa questão. Então o aluno, por exemplo, falou, olha, eu tenho uma empresa que vai me aceitar estagiar lá. Então já encaminha a carta de apresentação com o termo. É ideal que você já peça para esse aluno colher os dados necessários para o preenchimento do termo, para que você já preenche, já envia tudo certinho para o aluno apresentar à empresa. Então é o termo que oficializa o início do estágio. A carga horária máxima diária são 6 horas? São 6 horas. A carga horária máxima, a gente pode ser menos de 6, mas não pode ultrapassar as 6 horas diárias. E nem ultrapassar as 30 horas semanais. Então essa é a legislação do estágio. Então, a carta de apresentação será assinada por quem? Pelo coordenador do polo. Aí vai estar assinando e apresentando que esse é um aluno nosso, um aluno do Instituto Federal de Rondônia, do curso ou de Finanças ou de Informática, que está apto para fazer o estágio e com a intenção de estagiar em relação à área que ele está estudando. Quando os cursistas de 2014-1 podem começar o estágio? Nós estamos fazendo o levantamento e otimizando melhor esse processo para facilitar, e aí a gente está aguardando só algumas orientações para que nós possamos enviar tudo certinho para que não haja desencontro de informações. Então, breve, a gente já está aguardando a lista dos alunos aptos, que aí a gente não recebeu ainda, e também a relação dos professores orientadores.
Os termos tripartites que foram usados para as turmas anteriores podem ser usados para de 2014? Podem, mas junto da orientação das outras demais orientações que nós vamos enviar um termo também. Então, atualizado com o ano certinho, todas as questões. Aí, mesmo nos polos onde tem CIEC, deve ser feito esse procedimento para envio a Porto Velho? Os documentos são, onde tem CIEC, vai ficar na CIEC, no departamento próprio aí do campus. E os documentos também daqueles polos que o campus é responsável. Então não é só do campus local, mas do campus que o polo é responsável. Essa documentação não será enviada para nós, e sim vai ficar arquivada aí na pasta do aluno. Ok. Obrigado. Então vamos continuar aí. Após toda a documentação, seja no campus ou o polo enviou aqui para a gente, é enviado o requerimento de matrícula para que o aluno esteja efetivamente matriculado. Então, a CRA vai fazer a matrícula, vai proceder no processo da matrícula e a CIEC vai encaminhar todo esse procedimento da documentação. E aí o coordenador do polo recebe todos os documentos e acompanha o estágio do aluno para ele iniciar o estágio. É interessante que o aluno inicie o seu estágio com toda a documentação correta, o termo já devolvido certinho, porque às vezes o aluno, não, vou trazer depois, vou começar agora. E às vezes ele terminou o seu estágio e ainda não foi matriculado na disciplina de estágio por não ter entregue o termo. Então é importante que você oriente o aluno só iniciar o estágio após ele ter devolvido o termo, para que haja a matrícula dele junto à CRA na disciplina de estágio. E aí, durante a realização do estágio, o polo, tutor presencial, é importante a gente destacar isso. Tutor presencial e o coordenador de polo, eles acompanham a realização desse estágio, verificando o preenchimento de todos os instrumentais. É importante que vocês façam esse acompanhamento, justamente para que não venham documentação com assinatura errada ou com um procedimento que não é o correto a ser feito. Então, o estagiário vai estar ligado diretamente ao polo, ao qual ele tem vínculo, e ele vai estar, o orientador à distância é do IFRO, e tem o supervisor lá da empresa concedente que vai estar acompanhando as atividades. Então, esse acompanhamento das atividades se dá por todas essas partes. O estagiário estagia, aí tem o acompanhamento do polo, através do tutor presencial e do coordenador de polo, verificando se está tudo certo, fazendo um acompanhamento presencial mesmo. Nós temos os professores orientadores que acompanham à distância o estágio, e nós temos o supervisor lá da empresa concedente. E aí, o estágio foi concluído, todas as etapas, todas as 200 horas. Vale a pena a gente ressaltar que dessas 200 horas de estágio, nós temos 200 horas, efetivamente estagiando são 160 horas para o estágio e 40 horas destinada à confecção do relatório. Então é importante você orientar o seu aluno para que ele possa proceder nessa questão de realizar as 160 horas e mais as 40, mas isso precisa ser registrado também no total de 200 horas. Então o aluno ele vai elaborar o seu relatório de estágio. É importante que vocês incentivem que eles estejam fazendo esse acompanhamento com o professor orientador através do AVA. O professor orientador vai fazer as suas orientações, vai devolver solicitando as correções. O aluno observa as orientações do professor, do tutor orientador, vai fazer essas correções e vai devolver para o orientador para que ele possa falar que está ok. O professor orientador diz está ok, o coordenador do polo
vai encaminhar os relatórios do estágio e os demais instrumentais dos alunos que concluíram para a CIEEC. Aqueles que são de responsabilidades, cada campus tem alguns polos que são responsáveis. Uma vez encaminhado o CIEEC vai emitir o atestado de cumprimento de estágio e vai encaminhar a CRA. Só a partir deste momento que a CRA vai receber e vai fazer o registro dessa conclusão, a partir desse momento que o aluno encerrou o estágio e ele vai ter o seu estágio concluído junto à CRA. Nós estamos, para facilitar o fluxo aí dessas questões, e também a questão da orientação, e é importante que vocês conheçam, que nós temos, estamos em processo de criação da sala de estágio supervisionado. Então, primeiro, terão todos os documentos necessários aí, frequência, todos os nossos anexos que são necessários. E aí as orientações, as leis que normativam o estágio, todas essas questões e a opção do envio preenchido, justamente para incentivar que o aluno utilize o AVA ao invés de tentar enviar para o professor orientador em relação aos seus relatórios. Cada sala serão no máximo 50 alunos e terá um professor orientador que estará orientando todas essas etapas. Então, terá a etapa 1, a gente sugere para que o aluno cumpra num determinado prazo, terá a etapa 2 para que ele possa, para que haja mesmo esse processo de interação. E é importante que, por exemplo, esse tema, essa introdução em relação ao estágio, ele possa ser não precisa ele ter terminado todas as horas estagiadas. Então aí depois vai descrever as atividades, todas as questões, tem uma data para enviar, considerações finais, referencial teórico, e isso vai ser acompanhado através do AVA pelos professores orientadores que estarão dando apoio ao aluno. Então é importante que será uma coisa, nós estamos terminando de formatar essa sala para facilitar esse fluxo aí das orientações. A gente vai gravar orientações para os alunos também, não é, professor? Sim, será gravado um tutorial orientando todas as questões, será disponível tipo uma carta de apresentação mesmo, uma carta de navegação para que ele possa saber todas as instruções. Esse processo será bem formalizado. Até por isso, por essas situações que não foram enviadas também as orientações em relação para a turma de 2014 iniciar o estágio. A gente está prevendo um tempo de início, uma data de início e uma data de fim, né, professor? Isso. Então, nós vamos trabalhar com a colação de grau considerando essa data de fim. Então, no momento que nós lançarmos essa disciplina, os alunos vão ser apresentados a esse ambiente, vão receber as informações de orientação e vão ter um tempo que vai dar para cumprir o estágio. Sim. E uma data de término desse estágio com a colação de grau prevista para depois. Então, a gente está aí finalizando, fazendo os ajustes para poder disponibilizar isso, que vai facilitar a vida de muita gente, A gente sabe que um estágio assim, como ele foi implementado até agora, ele tem causado dificuldade para os alunos. A gente sabe que muitas vezes o aluno não entrega, não faz, porque não está reunido em um local essa informação toda. E como o aluno só vai ao polo uma vez por semana, isso fica difícil, é mais complicado. Nós sabemos de todas as dificuldades, mas a gente quer dizer que nós estamos trabalhando, o professor Samuel, a nossa tutoria, coordenação de tutoria à distância, que também coordena os orientadores de estágio, está todo mundo reunido, o ACAI, a DE, o CIEEC, todos trabalhando para poder deixar esse processo mais claro, Então, a gente pede um pouquinho de paciência, que quando a gente lançar essas novidades, nós vamos dar o tempo que for necessário. Muitos coordenadores de polo estão me perguntando que já querem começar os estágios, a gente sabe, mas a gente pede que tenha um pouquinho de paciência,
né, professor? Isso mesmo, até a questão da definição do professor orientador. Então, nós estamos formatando esse novo modelo justamente para facilitar esse processo, para que seja um processo realmente de agregar para o profissional que nós estamos formando. Então, nós estamos em fase de finalização dessa proposta e nós daremos todas as instruções, gravaremos tutorial. Se não ficar claro, a gente pede que vocês enviem para a gente, precisa ficar claro mais nesse ponto, aquele outro ponto, para que a gente possa deixar isso bem claro e para facilitar o processo e acompanhamento dos alunos e para que não haja essa questão de, marcou a data da colação de grau e não vai ter tempo hábil, mas eles já estarão acompanhando, então quando tiver a data da colação de grau, todos estarão, aqueles que cumprirem os prazos que a gente sugerir, terão terminado o seu estágio, terão entregue o seu relatório, a CRA já vai ter recebido o atestado de conclusão e será muito mais fácil o processo e menos desgastante. Os alunos, eles não podem optar entre estágio e TCC, né? É uma pergunta que está sendo feita aqui. É o nosso próximo tópico que nós vamos falar aqui. Quando que o aluno pode realizar o TCC ao invés do estágio? Então, procedimentos a serem adotados em casos de inexistência de vagas para o estágio. Então, nós destacamos bem aqui essa situação e a pergunta veio a calhar bem no momento que a gente vai tratar desse assunto. Então, quais são os procedimentos que devem ser feitos em relação quando não há a vaga, adotados em casos, a gente tem que destacar isso bastante, da inexistência de vagas ou da inexistência de disponibilidade do aluno. Caso não seja possível o nosso aluno realizar o estágio por inexistência comprovada, é importante isso, inexistência comprovada de vaga suficiente para tal, ele será substituído por um trabalho de conclusão de curso, que no caso é o paper. É importante vocês destacarem isso. Não há vaga, vocês precisam comprovar isso. E através de declaração e documentação. Para que isso vai ser anexado na pasta do aluno lá na CRA para comprovar o porquê que ele não realizou o estágio e sim o TCC. É importante a gente ressaltar também que além do paper, ele vai ter que fazer uma visita técnica e elaborar um relatório da visita técnica em uma empresa. Na área que ele está cursando o curso ali. Então, é importante que, no caso que não tenha, então, aí, após comprovação de que não há inexistência, a comunicação oficial via memorando do coordenador do CIEC responsável pelo polo desse aluno sobre a inexistência de vagas para o estágio. Então, a chefia do departamento DPEX emitirá um atestado de inexistência de vagas encaminhando o aluno para o TCC. Então, é importante, recebeu toda a documentação, não tem vaga, comprovou essa situação que não tem vaga, então vai emitir um atestado para solicitar a matrícula desse aluno na disciplina para que ele possa ter as orientações e realizar o TCC no caso da inexistência de vagas. Então o fluxo, o coordenador de polo enviará o relatório dos alunos que não conseguiram vaga para o estágio e o requerimento de matrícula para e a CIEC, junto com o DPEX, vai emitir esse parecer da inexistência de vagas. Após isso, é encaminhado o requerimento de matrícula para a CRA vai fazer a matrícula do aluno e aí o coordenador de estágio vai disponibilizar um horário de atendimento para o professor orientador do TCC em relação a esse aluno. Após isso, o aluno
precisa fazer o relatório técnico, o paper, né, que é uma pesquisa que ele vai estar fazendo. Nós temos os modelos no AVA, vai ter as orientações através do professor orientador. O professor orientador faz as orientações e observações e o aluno apresenta. Você tem que deixar claro isso, que o aluno, quando ele solicita, ele vai apresentar o TCC para uma banca composta pelo coordenador de polo e o tutor presencial, que vão assistir essa apresentação. Após essa apresentação, o coordenador do polo enviará um relatório, o paper, o relatório da visita técnica, o paper e a ata da apresentação com a nota. A nota desse aluno será dada através da avaliação da banca lá que assistiu, o coordenador do polo e o tutor presencial. E aí, assinada, né, pelo coordenador de polo, pelo tutor presencial e pelo aluno. Então aí, o coordenador de TCC vai emitir o atestado de cumprimento de TCC, enviar para a CRA, e esse aluno estará apto, se tiver sido aprovado nas demais disciplinas, a colar o grau e receber a sua diplomação. Professor, deixa eu fazer uma pergunta que eu respondi aqui no chat, não sei se eu estou correta. Primeiro, o aluno matricula no estágio, com o termo tripartite, né, encontrou a empresa, tem um orientador, tudo assinado. Depois ele faz o plano, depois ele inicia o estágio. Correto? Correto. Esse é o fluxo mesmo. Ele descobriu a vaga, procedeu lá para o preenchimento do termo, fez o plano de atividade. Esse plano de atividade ele pode ser feito em conjunto ali com a turma mesmo, tudo com orientação do tutor presencial, ajudando eles nessa questão de fazer o plano de atividades. E aí ele vai, através do plano de atividades, ele vai iniciar a sua atividade de estágio. Então, colocamos algumas perguntas aí que pode estar surgindo. Quem são os orientadores do estágio de TCC? São os tutores à distância aqui de Porto Velho que vão orientar através do AVA. Então são os tutores, a coordenação de tutoria que faz esse acompanhamento através da... Nós também fazemos esse acompanhamento enquanto coordenação de estágio, CIEC. É importante a gente ressaltar, às vezes chegam alguns documentos e querem agilidade para a gente devolver. Esses tutores são tutores à distância. Então nós temos uma reunião mensal com eles. Então, uma vez ao mês, eu participo juntamente com a coordenação de tutoria e todos os tutores, só os tutores à distância, os professores orientadores. Então, são eles, são daqui de Porto Velho, todos eles que estão orientando. São pessoas que têm formação na área de cada um dos cursos. Outra pergunta, quais são os nomes desses orientadores? Serão disponibilizados no AVA. Essa nossa sala será o aluno estará lá só na sala do professor orientador, e aí esse professor orientador ele coloca horários disponíveis. Uma das questões que os orientadores dizem, os alunos não nos procuram, a gente fala, marca horário, o aluno não vai. É importante vocês incentive esses alunos a participarem dessa comunicação com os professores orientadores, para que otimize esse processo em relação ao estágio, em relação à confecção do relatório de estágio. Mais uma pergunta: quando será divulgado o nome dos orientadores? A partir do momento que o polo ou o chefe do departamento do campus disponibilizarem um nome. A gente precisa da quantidade de alunos aptos. Por isso, são 50 alunos, no máximo 50 alunos por professor orientador. Então, por isso que hoje eu não consigo dizer para vocês quem serão os professores orientadores, porque nós ainda não temos a quantidade exata de alunos. Essa sala, justamente, a gente pensou também para facilitar esse processo aí da indicação do professor orientador. Então, as turmas de 2013, quem não encerrou, vai manter o mesmo professor orientador daquela forma. Cada professor orientador cuida de 1, 2 ou até 3 polos.
Agora, nessa nova configuração para as turmas de 2014, será direcionado de acordo com o início do estágio. O aluno vai ser encaminhado para um determinado professor orientador. E há um modelo de relatório de estágio? Ah, sim, essa é uma pergunta que todo mundo já sabe, né? Está disponibilizado no AVA para os alunos, tutores, coordenadores, todos têm acesso ao modelo de relatório. E do plano também. E do plano de atividades, todos também. Aqueles anexos, frequência, todos esses tudo anexos tem modelo. Tem modelo e não precisa, vou precisar criar um modelo. Não, todos têm um modelo e estão disponíveis com acesso para os alunos, para vocês e para os professores orientadores também. Caso haja vaga, mas o aluno não se encaixe nela, o que a gente vai fazer? Tem a vaga, mas o aluno não se encaixa, não tem horário, não tem disponibilidade. O aluno deverá justificar por escrito, essa justificação deve ser comprovada, comprovando mediante da documentação a razão desse impedimento relacionado às vagas ofertadas. Então, depois quando você tiver aí com posse dessa documentação justificada e comprovada através de documento, o DPEX, o Departamento de Extensão, emitirá o parecer autorizando esse aluno a realizar o TCC. O mesmo diante da existência de vaga, mas esse estagiário não, por exemplo, ele trabalha todos os períodos, nos períodos de horário comercial e não conseguiu a vaga, ou conseguiu a vaga, mas ele não tem disponibilidade, não conseguiu a liberação da empresa. Então tem que ser comprovado isso para ficar na pasta do aluno, porque que ele fez o TCC ao invés do estágio, que é obrigatório para os nossos cursos. Obrigado. Nós nos colocamos à disposição aí para vocês, para a gente estar tirando e facilitando esse processo. E vamos estar respondendo por e-mail e outras formas de contato posteriormente, tudo que ficou em aberto aqui ainda. Isso mesmo. Obrigado.